Olá, aluno Espaço Jurídico. Nós estamos aqui na reta final do OAB, né? Nessa resolução de questões, nós estamos às vésperas da prova do OAB, nas vésperas de vocês conseguirem atingir o sucesso tão desejado, tá? Inicialmente, nós vamos lembrar e vamos pedir a vocês que vocês revejam todas aquelas dicas que nós demos em sala de aula durante o curso do OAB, bem como as dicas também que foram dadas no desafio OAB, que nosso desafio OAB teve por finalidade exatamente juntar as aulas, juntar um pouco de conteúdo, tá? Então, estamos agora na reta final, juntos aqui com o Espaço Jurídico, e vamos resolver algumas questões, tá? E comentar da forma mais adequada possível para que vocês venham absorvendo aí em casa e amanhã venham gabaritando a prova de Direito Administrativo, ok? Então, vamos ver a questão número 1. 4 municípios celebraram um consórcio público para desenvolver um projeto comum para o tratamento industrial do lixo coletado em suas respectivas áreas, criando uma pessoa jurídica para gerenciar as atividades do consórcio. À luz da legislação aplicável, assinale a alternativa correta. Gente, essa questão ela trata de administração pública direta e administração pública indireta. Para isso, a gente vai fazer aquele nosso velho esquema conhecido. Olha para cá. A administração pública brasileira se divide em administração direta. Estão lembrados disso? União, que eu falei que isso resolve qualquer questão. União, estados, Distrito Federal e os municípios. A administração pública indireta, formado pelas autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Estão lembrados disso? Aí nós falamos que depois da Emenda Constitucional 19, foi introduzido nesse modelo de administração pública as agências executivas, as agências reguladoras e os consórcios públicos. Aí, esta prova simples, né, questão de prova do OAB, ela veio tratar sobre que pessoa? Sobre a pessoa consórcio público. O que foi que nós fizemos em sala de aula? Nós passamos exatamente uma barra aqui e dissemos que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, bem como suas autarquias e fundações, são pessoas jurídicas de direito público. As agências executivas e as agências reguladoras também são pessoas jurídicas de direito público. Por quê? As agências executivas são autarquias e fundações que assinaram contrato de gestão. Então, também são pessoas jurídicas de direito público. E as agências reguladoras, por serem autarquias em regime especial, também são pessoas jurídicas de direito público. Aí nós falamos o quê? Que com o advento da lei de 2005, que trata de consórcios públicos, ele está exatamente aqui ó, no limiar. O que foi que a lei veio falando? Que os consórcios públicos podem tanto ser pessoas jurídicas de direito público, quanto os consórcios públicos também podem ser pessoas jurídicas de direito privado. Então, se a prova chegar e disser um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, se a prova disser dessa forma, então o consórcio público vai se assemelhar ao regime jurídico de uma autarquia. E qual é o regime jurídico de uma autarquia? Bens públicos, impenhoráveis, só executável via precatório, dilação de prazo processual, varas privativas, imunidade recíproca. Estão lembrados? Esses são os privilégios ou as prerrogativas estatais, que são das pessoas jurídicas de direito público. Mas se a prova chegar e disser o consórcio público é uma pessoa jurídica de direito privado, o que é que a prova está dizendo aí? Bem, se é uma pessoa jurídica de direito privado, então ele não goza dos privilégios ou das prerrogativas estatais. O regime jurídico aplicável a esse consórcio público com personalidade jurídica de direito privado é o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. Viram isso? Estão lembrados? Pronto! Então, vamos lá. Veja bem o que é que a letra A diz, tá? Como se trata de atividade tipicamente estatal, essa pessoa jurídica administrativa deverá ser obrigatoriamente uma autarquia, criada por lei, oriundo do maior município celebrante do pacto. Preste atenção. De fato, atividade típica
ela é desenvolvida por autarquia, mas não só por autarquia. A autarquia desenvolve atividade típica, tá bom? Mas preste atenção, a letra A está errada logo, por quê? Porque a questão disse que 3 municípios se juntaram. Quando 3 municípios se juntam para formar uma determinada pessoa jurídica, esta determinada pessoa jurídica tem que ser um consórcio público. Então, não será obrigatoriamente uma autarquia. Se um município quisesse, aí tudo bem, a gente podia até analisar a questão. Então, a letra A está totalmente descartada. Letra B, coloca aí, por favor. O ordenamento jurídico brasileiro admite, no caso, tanto a criação de uma pessoa jurídica de direito público, quanto as chamadas associações públicas, quanto uma pessoa jurídica de direito privado. Olha para mim, totalmente correto. O que foi que a gente explanou em sala de aula? O que foi que a gente acabou de trazer à colação aqui? Que os consórcios públicos podem tanto ser pessoas jurídicas de direito público, quanto ser pessoas jurídicas de direito privado. Quem quiser lembrar de nossas dicas de sala de aula, quem vai determinar se o consórcio público é uma pessoa jurídica de direito público ou se o consórcio público é uma pessoa jurídica de direito privado é o protocolo de intenções. Estão lembrados disso? Então, olha, coloca aí. Letra B novamente. O ordenamento jurídico brasileiro admite, no caso, tanto a criação de uma pessoa jurídica de direito público, a chamada associação pública, quanto de direito privado. A primeira questão é a letra A. Não, a primeira questão é a letra B. A letra A a gente já descartou. Então, letra B de boa prova para vocês, ok? Vamos dar uma olhadinha na letra C, por gentileza. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a criação de uma entidade desse tipo, pois as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta são apenas as indicadas no artigo 5º do Decreto-Lei 200/67. Preste atenção. A gente utiliza ainda um pouco o Decreto-Lei 200/67, mas depois desse Decreto-Lei já houve a Constituição, que era 88, já houve pior, mais do que a Constituição, a Emenda Constitucional 19, que foi a reforma administrativa. Então, a nossa administração indireta, ela de fato é formada pelas pessoas do Decreto-Lei 200, mas não só por elas, ok? Letra D, a pessoa jurídica oriunda de um consórcio público não poderá ser, em hipótese alguma, uma pessoa jurídica de direito privado, por isso não é admitida pela legislação aplicável. Gente, a gente já viu que o consórcio público pode ser tanto pessoa jurídica de direito público, quanto pessoa jurídica de direito privado, ok? Tá claro? Então, a questão número 1, repetindo para vocês, é a letra B de bola, ok? Por gentileza, vamos aproveitar que a gente está usando esse esquema e vamos para a questão número 7. A questão número 7. Por que eu pulei? Para usar exatamente esse esquema, para mostrar a vocês que esse esquema, ele vai ajudar a prova de vocês, ok? Então, vamos lá. Em relação às entidades que compõem a administração indireta, assinale a alternativa correta. Olha aqui para mim. Em relação às pessoas que compõem a administração indireta, assinale a opção correta. Então, em relação a elas. Letra A. Para a criação de autarquias, é necessária a edição de uma lei autorizativa. Errado. Fecha aqui. A autarquia, ela é criada por lei. A lei não autoriza a sua criação. O que é que o artigo 37, inciso 19 da Constituição vem e diz? As autarquias são criadas por lei, ao passo que as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a lei o quê? Autoriza a sua criação. Não foi isso que a gente viu? Então, cuidado com isso, tá? Voltando aí para a letra A. Para a criação de autarquias é necessária a edição de uma lei autorizativa. Errado. Para a criação é necessário de uma lei específica, ok? E posterior registro dos seus atos constitutivos. Olha para mim. Registro de atos constitutivos são para as pessoas jurídicas de direito privado. Quem for pessoa jurídica de direito privado é que precisa registrar
os seus atos constitutivos, tá? Letra B. Para a criação de uma empresa pública, é necessária a edição de uma lei específica. Errado. Edição de lei específica, a criação por lei é de autarquia. Então, empresa pública, a lei não cria, a lei apenas o quê? Autoriza a sua criação. Coloca aí, sem a exigência do registro. Falso. Presta atenção. Empresa pública não é pessoa jurídica de direito privado, então a lei autoriza a criação e os detentores de competência vão e fazem os atos constitutivos serem o quê? Registrados, tá? Letra C, vamos lá. Para a criação de uma sociedade de economia mista, aqui, ó, fecha aqui em mim. Para a criação de uma sociedade de economia mista, é necessária a edição de uma lei autorizativa, certo? E registro dos seus atos constitutivos no respectivo registro, por se tratar de uma pessoa jurídica de direito privado. Olha aqui, totalmente correto. As pessoas jurídicas de direito privado, bem como as fundações, a lei autoriza a sua criação e eu tenho que fazer o registro. Lembrando daquela dica que nós demos em sala de aula sobre as fundações, tá? Que elas são iguais às autarquias. Então, a prova pode ser texto de lei ou a prova pode ser simplesmente doutrina, tá? Vamos ver a letra D. Por serem pessoas jurídicas, todas necessitam ter seus respectivos atos constitutivos registrados no respectivo registro, como condição para a sua exigência. Preste atenção. Como a autarquia ela é criada por lei, não tem que se fazer registro em nada. A autarquia ela é criada por lei. Então, eu não posso dizer que todas têm que ter os seus atos constitutivos devidamente registrados. A grande diferença entre a autarquia, né, e as demais são que a autarquia ela é criada. A própria lei, na hora que é publicada, já cria a pessoa jurídica, ok? Então, a questão número 7 é letra C. Letra C de casa, onde diz que uma sociedade de economia mista, para ser criada, tem que ter uma lei autorizativa e, posteriormente, eu tenho que fazer o seu registro no cartório competente. Questão número 7, letra C, ok? Então, ó, já fizemos duas questõezinhas aí para vocês. Vamos agora aproveitar ainda esse esquema e vamos tratar de fazer a questão número 8. Coloca aí a questão número 8. Na verdade, essa é a 8, essa é aí que você está colocando é a 9, que a gente não vai ter tempo de fazer. Coloca a anterior, que também é a 8. Coloca aí, pronto. Está escrito 7 aí, mas aí vai estar lá aí no gabarito de vocês 8. Foi um erro de digitação aqui, tá? A empresa pública federal X, olha para cá. Empresa pública, então ele está tratando aqui, ó. A empresa pública federal, pode colocar, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, necessita ampliar sua estrutura para a construção de 2 galpões industriais. Para tanto, decide incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento, mediante regular processo de desapropriação. Eita, para aí! Uma empresa pública desapropriando. Isso pode? Quem é que pode desapropriar? Quem pode desapropriar é a União, o Estado, o Distrito, são as pessoas políticas, né, que podem desapropriar. Claro que pode haver uma delegação, às vezes, para uma autarquia, porque essa autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Mas empresa pública desapropriando, gente, quando a prova colocar uma questão dessa, muito cuidado, olha aqui para mim, uma questão grande, às vezes o erro está na própria questão para induzir o aluno a continuar no erro. Então, vamos lá ver. A empresa pública federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, não me interessa, necessita ampliar sua estrutura para a construção de 2 galpões industriais. Para tanto, decide incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento, mediante regular processo de desapropriação.
A própria empresa pública declara aqueles terrenos como de utilidade pública. Olha para mim. Mesmo que uma autarquia possa vir a desapropriar, a declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social tem que ser pelos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município. É o Estado quem tem que declarar a utilidade pública, ok? E aí ele está dizendo, ó, a própria empresa pública declara aqueles terrenos como utilidade pública. Já está errado. E inicia as tratativas com os proprietários. Olha, a empresa pública tem quem admita que ela pode até iniciar as tratativas, mas ela não pode o quê? Declarar. Porque a declaração do ato de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social é uma declaração privativa dos entes federativos da administração direta, tá? Que, entretanto, não aceitam o preço oferecido por aquela entidade. Nesse caso, pronto, já tem um bocado de erro aí na questão. Mas vamos lá, lê. Letra A. Se o expropriante alegar urgência e depositar a quantia arbitrada de conformidade com a lei, terá direito de emitir-se provisoriamente na posse dos terrenos. Preste atenção. Essa letra A está certo? Calma, que não é esse o gabarito, não. A letra A está certo. Quando há a declaração de urgência pelo ente expropriante, se ele depositar o valor arbitrado pelo juiz, ele pode emitir-se provisoriamente na posse. Está certo, a letra A está certo. Mas o que é que ocorre aqui? Ocorre um erro na questão. Qual é o erro da questão? Empresa pública não pode desapropriar. Então, vejam bem, o aluno que estudou desapropriação, ele pode se confundir com essa letra A. Porque anota em casa, os dois requisitos que a lei de desapropriação determina para a emissão provisória na posse é esse. É a declaração de urgência, não é declaração de utilidade pública, declaração de urgência e o depósito. Depois que eu faço a declaração de urgência e o depósito determinado pelo juiz, eu posso solicitar a emissão provisória. Então, a letra A está certa, mas está errada porque, veja, o expropriante que a questão colocou foi a empresa pública. E a empresa pública não pode ser expropriante. Tá bom? Letra B. A desapropriação não poderá consumar-se, tendo em vista que não houve concordância dos titulares do terreno. Veja, quando não há concordância, eu esgoto a esfera administrativa e vou entrar com a ação de desapropriação. Então, quando os particulares não concordam com o preço, aí eu ingresso com a ação. Então, ela pode sim se consumar, mas judicialmente. Agora, dessa forma, ela não pode, porque o erro está lá, da empresa pública. Letra C. A desapropriação demandará a propositura de uma ação judicial. E por não haver concordância dos proprietários, a contestação poderá versar sobre qualquer matéria. Totalmente errado. Anotem aí, uma observação para desapropriação. Desapropriação, a contestação só pode versar sobre duas coisas, tá? Vício processual e preço, tá? Então, a letra C está errada, seja qual fosse a pergunta, ela estaria errada, porque ela está dizendo que a contestação em uma ação de desapropriação pode versar sobre qualquer matéria. Errado. A contestação de qualquer ação de desapropriação só versa sobre dois pontos: preço e vício processual. Então, a letra C está totalmente errada. Letra D. Os proprietários poderão opor-se à desapropriação ao fundamento de que empresa pública, olha aí, não é competente para declarar um bem como de utilidade pública. A correta é a letra D. Deus me ajude nessa prova, tá? Então, presta atenção. O que é que a letra D está dizendo? Está dizendo o que a gente vem falando desde o início, que a empresa pública não tem competência para declarar a utilidade pública, necessidade pública nem interesse social. Por quê? Utilidade pública, necessidade pública e interesse social, quem tem a competência para declarar são só os entes federativos, ok? Então, a questão número 8, a letra E, Deus me ajude nessa prova, letra D de Deus, ok? Vamos dar uma olhadinha ainda nas questões para ver. Vamos ver a questão número 5, tá?
Porque a questão número 5, ela não trata de administração pública direta ou indireta. Ela trata de bens públicos. Mas aí eu vou ter que conhecer a administração pública direta e indireta, ok? Então vamos lá. Sobre bens públicos, é correto afirmar que os bens de uso especial são passíveis de uso capião. Gente, os bens públicos, tá? Vou colocar aqui. Os bens públicos, tá pegando? Bens públicos. Se dividem em bens de uso comum, bens de uso especial e os bens dominiais ou dominicais, tá? Os bens de uso especial são aqueles que se encontram afetados à prestação de um serviço público. Então, o prédio da prefeitura, a Universidade Federal, uma escola pública, uma biblioteca pública, todos esses bens são bens de uso quê? Especial. Porque os bens de uso especial se encontram afetados à prestação de um serviço público. Aí vem a letra A e diz: os bens de uso especial são passíveis de uso capião. Gente, imagine haver um uso capião no prédio da prefeitura. Pode? Então não vou nem discutir isso com vocês, tá? Até porque, mesmo que coubesse uso capião em bens públicos, que é uma discussão, tá? Jamais caberia em bens de uso especial, porque nele está sendo dada uma destinação específica, ok? Letra B. Os bens de uso comum são passíveis de uso capião. Olha para mim. O que são bens de uso comum? Bens de uso comum são aqueles que toda a população, o próprio nome está dizendo, pode usar comumente. Bens de uso comum. As praias, as estradas, as ruas, as praças, tudo isso são bens de uso comum. Então, será que eu posso usucapir a praia? Será que eu posso usucapir uma rua, uma estrada, uma praça pública? Claro que não. Então, a letra B, pela própria essência, os bens de uso comum são passíveis de uso capião. Errado. Letra D. Letra C. Os bens de uma empresa pública que desenvolva atividade econômica que não estejam afetados à prestação do serviço público são passíveis de uso capião. Vamos analisar esta questão. Presta atenção. As empresas públicas e sociedades de economia mista. Se a prova perguntar a vocês, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito público ou direito privado? Direito privado. Joia. Seus bens são públicos ou privados? Privados. Elas gozam dos privilégios estatais? Não. Ok? No entanto, se eu estiver tratando de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista que preste serviços públicos, os bens que estejam afetados à prestação do serviço público serão privados, mas não poderão ser o quê? Penhorados. São o quê? Impenhorados. Mas aí é o que a letra C diz. Os bens de uma empresa pública que desenvolve atividade econômica. Se esta empresa pública desenvolve atividade econômica, seus bens continuam sendo privados e podem ser o quê? Penhorados. Se podem ser penhorados, elas também podem ser o quê, gente? Usucapidos. Então é por isso que a letra C está correta. Os bens das empresas públicas que desenvolvem atividade econômica e o bem não está afetado à prestação de um serviço público são passíveis de uso capião, tá? Ok? Então, a resposta correta é a letra C. Letra D. Nenhum bem que pertence às pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta é passível de uso capião. Olha para cá. A administração pública indireta é formada por pessoas jurídicas de direito público, que aqui os bens vão ser públicos,
bens públicos não podem ser usucapidos, mas é formado também por pessoas jurídicas de direito o quê? Privado, onde os bens são o quê? Privados. Então, podem ser o quê? Usucapidos. Agora, se eu estiver diante de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista que desenvolva atividade econômica, não, que preste serviço público e o bem esteja o quê? Afetado, aí esses bens continuam sendo privados, mas não poderão ser o quê? Penhorados. Aí a gente pode discutir e entender que também eles não podem ser o quê? Usucapido. Podemos entender, não há nenhuma determinação sobre isso, ok? Então, a questão número 5, a letra é C, C de casa, já vimos, tá? Vamos ver a questão número 4, questão 4. Pode colocar? É correto afirmar sobre poder de polícia, conferindo a possibilidade do Estado a limitar o exercício da liberdade ou das faculdades do proprietário em prol do interesse público, tá? Então aí, na questão 4, ele deu o conceito de poder de polícia, que é limitar a atuação do particular em prol de um interesse público, de uma vontade estatal que vai beneficiar o Estado ou a própria sociedade, tá? Mas preste atenção, o Estado, ele pode praticar algum ato que venha ferir a lei? Não. Nós estudamos, só para lembrar o que nós vimos em sala de aula, vou apagar aqui, que a administração pública, tá? Vimos isso em sala de aula, tá? Que a administração pública, ela se encontra acima do particular. A administração pública, ela se encontra acima do particular. Então, lembrados de nossa aula? Mas a administração pública está acima do particular, isso não quer dizer que ela possa vir e praticar todo e qualquer ato. A administração pública está acima do particular, mas ela só pode praticar os atos que estejam previstos aonde? Na lei. E desde que atinjam o quê? O interesse público. Então, mesmo nas situações que o Estado vai praticar algum ato se utilizando o poder de polícia, ele tem que obedecer o quê? A lei. Então, vamos lá. Questão 4, tá? É correto afirmar que o poder de polícia, conferindo a possibilidade do Estado limitar o exercício das liberdades ou das faculdades do proprietário em prol do interesse público, coloca aí a letra D, vai baixando. Deve ser exercido nos limites da lei. Olha para cá. Deve ser exercido nos limites da lei. Ok. E em direito tributário, vocês estudaram o que é taxa. Taxa é para cobrança de um serviço colocado à disposição ou efetivamente prestado pelo Estado, ou ainda pelo exercício do poder de polícia. Tem que juntar as duas matérias aqui. Direito administrativo e direito tributário. Lá no Código Tributário Nacional, quando ele fala de taxa, ele diz que a taxa pode ser cobrada pelo exercício do poder de polícia. Então, olha a letra D aí. Letra D, ó, certíssimo. Deve ser exercido nos limites da lei, gerando a possibilidade de cobrança de taxa, tá? Presta bem atenção. Letra C. Para atingir seus objetivos maiores, afasta a razoabilidade em prol da predominância do interesse público. Gente, para que haja interesse público, obrigatoriamente tem que haver também o quê, gente? A razoabilidade, tá? Então, tem que haver a razoabilidade e o interesse público. Então, eu não posso afastar a razoabilidade, porque se eu afastar a razoabilidade, eu estou maculando o ordenamento jurídico, tá? Letra B. Se instrumentaliza sempre e apenas por meio de alvará de autorização. Olha para cá. O alvará de autorização é uma forma de exercício de poder de polícia, mas não será sempre através dele, ok? E a letra A. Gera a possibilidade de cobrança de preço público. Errado. Gera a possibilidade de cobrança de taxa.
Código Tributário Nacional. Então, a questão número 4 é letra D, de Deus vai ajudar a gente nesta prova, tá? Então, nós fizemos a questão 1, a questão 4, a questão 5, a questão 7 e a questão 8, tá? E nós já temos meia hora com vocês. E por isso que acaba aqui a nossa explicação. Mas fica aí para vocês o material com o gabarito para que vocês respondam em casa. As questões que eu deixei para resolver são questões mais fáceis. Texto de lei. Então, olha, confiança em vocês e amanhã sucesso na prova, tá? Um forte abraço para vocês e Deus acompanhe todos vocês. Até nossos próximos encontros. Até mais.